Então, hoje a circulada vai ser a Fabiola. A pergunta que ela me mandou: por que essa garganta há tanto tempo assim, né? Fabiola, eu vou pedir para você escolher alguém para te representar. Caramba, que árdua missão, hein? Tá, vou pedir. Meu Deus, tô em Mamãe pega, dúvida aqui. mamãe pega. Ah, a, a Wanda. Wanda, você aceita representar a Fabiola? Sim, aceito sim. Então, a Fabiola original pode tirar o microfone e ficar agora só prestando atenção, tá? Quando eu falar Fabiola, quem responde agora é a Wanda. Caramba, como eu tiro o microfone? Calma aí, tá? Que eu sou aqui. Fabiola, o que que você está sentindo? Um desconforto no coração. O coração está apertado. Eu vou pedir para você escolher alguém para representar a garganta. Escolher? Sim. Ângela. Então a Ângela vai ser a garganta. E o que que você sente, Fabiola, quando a garganta entra no círculo? Aperta minha garganta. E a garganta? O que está sentindo? Meu É como corpo se todo arrepiado. Minha boca saliva muito. Tenho a minha respiração pesada no meu peito. Fabiola, eu vou pedir para você escolher alguém para ser o seu mental. Larissa. Larissa. E o que que você sente, Fabiola, quando o seu mental entra no círculo? Minha audição. Parece que eu preciso ouvir algo. Eu não consigo. Mental, o que que você sente quando você entra no círculo? Me sinto sufocada. Garganta, o que que você sente quando o mental entra no círculo? Continuo me arrepiando toda, arrepios assim fortíssimos. A boca continua salivando. E no meu estômago é como se eu tivesse, parece que meu coração bate no meu estômago. O que que você sente, Fabiola, quando você escuta a sua garganta e o seu mental falando isso para você? Minha respiração fica difícil. Está difícil para respirar. É como se minha respiração não fluísse. Está pesada. Escolhe alguém para ser o seu emocional. Luiz Alberto. E o que que você sente, Fabiola, quando o emocional entra no círculo?
Me dá arrepio aqui na cervical, quando ele entrou. Emocional, o que que você sente quando você entra no círculo? A respiração. A respiração que já foi relatada como densa. E o que que você sente em relação à garganta? Eu, Emocional. Isso. a princípio, eu não consigo identificar. Tá. E o que que você sente em relação ao mental? Ah, uma apenas nesse momento apenas uma energia ascendente. Não tem ideias formadas no mental, só energias. Mental, o que que você sente quando o emocional fala isso? Eu continuo me sentindo sufocada, como se tivesse alguma coisa me sufocando. Você consegue identificar o que está te sufocando? É como se alguém me sufocasse no sentido de me podasse. Seria alguém de fora ou alguma parte sua? Não, eu acho que sou eu. Você consegue identificar qual parte sua está te podando? Eu acho que é alguma crença, alguma coisa que me limita. Garganta, o que que você sente quando o emocional chegou? As minhas mãos estão geladas, a minha boca tem gosto de metal, continua salivando muito e tenho náusea, sinto náusea, muita saliva sem excesso. Uhum. E a E o que sensação que você... assim, sim, ah, parece que eu quero falar, mas eu não consigo. e o que que você sente quando o mental fala que sente que tem alguma limitação? Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ver, não quero enxergar. Fabiola, o que que você sente quando a sua garganta fala que não quer ouvir e não quer enxergar isso? Minha boca seca. Estou com a boca seca. E a respiração continua difícil. É como se eu tivesse desconectada com ela. O ar está difícil para sair, para entrar.
E o que que você sente quando o mental falou que tem alguma limitação? Eu não quero ouvir. Então, eu vou pedir para você escolher alguém para representar a sua audição. Flávia, E o que que você sente quando a sua audição chega, Fabiola? parece que tem alguma coisa fazendo assim. Ó. A audição, o que que você sente quando você entra no circo? Meu peito tá fechado e meu ouvido tá tampado. Eu não consigo ouvir, porque eu sinto meu coração fechado. Garganta, o que que você sente quando a sua audição fala que está fechada? Sensação muito ruim. Parece que o meu ouvido também está tampado e a minha cabeça expande. Assim, ela tem uma névoa. Eu não consigo ouvir. Fabiola, o que que você sente quando você escuta a sua audição e a garganta falando isso? Minha audição solta assim, mas são vários tampões que tem dentro dela. E é como se eu fechasse e não quisesse ouvir. É interno. É como se eu não quisesse me ouvir. Ouvir aquilo que eu sinto. Eu vou pedir para você escolher alguém para representar o seu sentir. Isabel, Ok. E o que que você sente, Wanda, quando o seu sentir chega? dá um aperto no coração. Dá vontade de chorar. Sente o que que você sente quando você entra no círculo? Uma confusão, uma confusão de sentimentos. Garganta, o que que você sente quando o sentir entra no círculo? Isso, Mental, o uma que que... angústia Ah, misturada com, é uma angústia misturada com uma confusão, assim, que não sei distinguir. mental, o que que você sente quando o sentimento, o sentir chega? Um nó na garganta, sabe? Aquela sensação assim de nó na garganta mesmo, assim, de tá entalado alguma coisa. Sente o que que você sente quando a garganta fala que está com uma angústia e o seu mental está com um nó na garganta. Uma coisa aqui, realmente. Uma coisa aqui, ó. Parece presa. Uma sensação de alguma coisa que não sai.
Fabiola, o que que você sente quando você escuta a garganta, o mental e o sentir falando? Eu sinto um aperto aqui e algo que está aqui no coração. É como se o coração não quisesse estar apertado. Então sobe aqui para a garganta. Aquilo que eu sinto no coração sobe para a garganta. E está uma desconexão do meu coração, isso está claro, do meu coração com a minha garganta. Aí eu não consigo ouvir, Escolhe alguém então para consigo representar pensar. o seu coração. Saito, Ok. E o que que você sente, Fabiola, quando o seu coração entra no círculo? alívio, consigo respirar melhor. Coração, o que que você sente quando entra no círculo? A minha área da audição realmente está tampada e muita energia no topo da cabeça, assim. O coração está aliviado. O coração, a respiração, ok, mas a energia toda concentrada da audição para cima. Como se fosse no mental. Ou Como não. se fosse no mental, sim, toda concentrada da audição, desde o início, muito tampada, com estampidos, e muita energia na coroa, realmente, né? No topo da cabeça. Mas o coração tá leve. Fabiola, o que que você sente quando o seu coração fala isso? Exatamente isso que eu sinto. A energia está toda concentrada na cabeça. Minha audição está tampada. Eu sinto exatamente isso, a energia acumulada na cabeça. Mental, o que que você sente quando você escuta o coração falando e a Fabiola falando que a energia está acumulada no mental? Bloqueio. Bloqueio. Sinto minha garganta fechada, sinto meu ouvido tá entupido. Tô toda bloqueada agora, assim, tipo uma sensação de bloqueio mesmo. E o que que a garganta sente quando escuta que tá com essa sensação de bloqueio nessa região aqui? Aqui tudo dolorido no meu peito, na minha clavícula e caminhando para daqui essa parte aqui toda dolorida até aqui o maxilar, toda essa parte, tudo aqui então dói muito mesmo, muito. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, me reprimindo. Dói Uhum. muito, muito. Minha respiração tá curta, por isso. Fabiola, o que que você sente quando você escuta a garganta falando isso? Eu sinto exatamente aqui, ó. É como se eu sentisse uma raiva que os dentes ficavam presos. E isso está bloqueando aqui. Ouvido, audição, o que que você sente quando você escuta tudo isso? Meu ouvido ainda tá tampado, mas assim, o meu peito tá aberto, né? E eu sinto um peso na cervical,
como se fosse algo me dizendo que é a minha ancestralidade. É um peso, assim, muito grande. Você sente que esse bloqueio, essa limitação vem da ancestralidade? Sim. Fabiola, o que que você sente quando você escuta a sua audição falando isso? Eu sinto exatamente uma pressão aqui atrás da cabeça. Forte. Alex, eu vou pedir para você representar a ancestralidade, tá? Certo. Fabiola, o que que você sente quando a ancestralidade entra no ciclo? Sinto mais leve. Garganta, o que que você sente quando a ancestralidade entra no ciclo? Passa o que eu estava sentindo. Muita dor na nuca, um peso, é como se tivesse dor de pressão alta, uma pressão na nuca, muito forte, muita vontade de chorar, sim, muita vontade de chorar. E, e a hora que ele entrou, já está, estou sentindo que está passando. Mental, o que que você sente quando a ancestralidade entra? Senti uma moleza, uma coisa meio que um sono, uma sensação diferente, mas não boa. Sentir, o que que você sente quando a ancestralidade entra? Eu acho que cria um alívio, começa a aliviar. Eu estava sentindo uma coisa presa aqui, como se, quando você come uma coisa e fica preso. E aí eu tô até abrindo boca, muito boca. A sensação que eu tenho é que parece que tá aliviando. Os sentimentos estão assim aliviando. Coração, o que que você sente quando a ancestralidade entra? Os ouvidos continuam muito tampados, mas a energia da cabeça em si melhorou. Mas os ouvidos estão totalmente tampados. Emocional, o que que você sente quando a ancestralidade entrou? Emocional sou eu, né? É, Mais leve. A energia ficou mais leve. audição, o que que você sente quando a ancestralidade entrou? É como se o peso diminuísse e eu começasse a ouvir. Ancestralidade, o que que você sente quando você entrou no ciclo? Eu comecei a sentir uma energia vindo do alto, assim, parece que umas ondas vindo na minha cabeça, assim, parece que eu estava recebendo alguma coisa do alto. E o que que você sente quando você ouviu todas essas partes falando de você? Eu me sinto acolhido. Fabiola, o que que você sente quando você escuta a sua ancestralidade falando? Que se sente acolhida, que sente uma energia vindo de cima. Eu me sinto bem. Também me sinto que eu fui olhada.
E como é que tá a Sinto bem. garganta e a audição? Garganta está melhor, não sinto mais nada, a audição também. Agora eu consigo ouvir. Aquela pressão de energia que estava, aqueles tampões todos, já consigo ouvir. Está fluindo. Garganta, o que que você sente quando a ancestralidade falou? Uma tranquilidade, uma serenidade, também me senti acolhida. E como é que tá em relação à garganta e à audição? Tranquilo também, assim, tudo que eu senti aqui passou, é, nada mais, tô sentindo bem. A audição também, também. Mental, o que que você sente depois que a ancestralidade falou? Tô sentindo uma moleza, assim, sabe? Tipo, mais relaxado agora. Desculpa. Como se fosse um alívio? É, como chega até a ser uma coisa meio sonolenta, assim, sabe? Como se é um relaxamento do corpo, eu acho. Coração, o que que você sente quando a ancestralidade falou? Eu me sinto olhada, mas eu ainda continuo com uma dificuldade em ouvir. Eu entendo o acolhimento, mas ainda preciso de ouvidos ou de falar, né? Acho que precisa comunicação. Acho que é isso, a palavra é comunicação. O ouvido ele melhorou ligeiramente, mas eu continuo sentindo ele ainda. Mas essa comunicação é em relação à sua ancestralidade ou em Sim, relação a você com você mesmo? a ancestralidade. Nesse momento, a ancestralidade. Algum desarranjo me dá essa impressão, sabe? Alguma coisa não mal resolvida, né? Que precisa ser ouvida e trabalhada. O ouvido melhorando ligeiramente. Eu até ajustei aqui Aham, o fone para ver se não é o fone, mas não é, é o ouvido mesmo. Mas está melhorando. sim. Ancestralidade, o que que você sente quando o seu coração fala que ainda está sentindo alguma coisa? Senti uma dor de cabeça. Vem uma dor aqui da cabeça aqui. Mas você sente que essa comunicação que o seu coração falou é em relação a você? Sim, sim. Você consegue saber o que está faltando para essa comunicação ser fluida? Perdão. O perdão é de ambas as partes ou é de um lado só? É desse lado. Do seu lado com a Fabiola. Hum. A ancestralidade precisa pedir perdão para a Fabiola? Hum. Se você quiser, pode pedir. Me perdoa, Fabíola.
pelas coisas que talvez eu fiz sem intenção, mas talvez prejudicou você em algum momento. E como você se sente agora, ancestralidade? Eu sinto um pouco aliviado, um pouquinho só, mas ainda Uhum. falta um pouco. Fabiola, o que que você sente quando a ancestralidade te pede perdão? Eu sinto um alívio. Aquela pressão que estava na cabeça saiu e meu ouvido ainda estava um pouquinho aqui do lado esquerdo. E aí ele soltou, ele soltou. É bom ouvir isso, muito bom ouvir isso. Meu coração se abre, minha garganta E fica você, livre, a pressão aqui no maxilar, ela solta. e você perdoa a sua ancestralidade? Sim, eu perdoo. E dou lugar ao meu coração. Ancestralidade, o que que você sente quando a Fabiola fala que te perdoa e que te dá um lugar no coração dela? Vontade de chorar. A audição, o que que você sente agora, depois desses acontecimentos? Um pouco mais leve, mas ainda eu quero me permitir ouvir, mas eu não consigo. É como se tivesse um bloqueio Você sabe de onde vem esse bloqueio? da ancestralidade. É como se eu carregasse um peso da ancestralidade no coração. Mas esse peso, ele vem que a ancestralidade deixou para você ou que você, como se você tivesse pegado da ancestralidade? Como se eu estivesse carregando da ancestralidade. Fabiola, o que que você sente quando a sua audição fala isso? Quando ela fala isso, eu senti lá no fundo alguma pressão interna, mas isso é interno. É algo que eu preciso soltar, que eu estou querendo não soltar. Uhum. Por amor, ainda quero segurar algo. É uma fidelidade, uma lealdade. Isso está claro. E eu me permito soltar isso. E dizer para a ancestralidade que foi por amor, que eu sinto a dor dele, mas que eu me permito soltar isso. E dizer novamente que ela tem um lugar no meu coração. Ele tem um lugar no meu coração.
Ancestralidade, o que que você sente quando você escuta a Fabiola falando isso? Fico com mais vontade de chorar, de soltar tudo para fora essa emoção. Então vai soltando, vai tirando esse peso. Você também não precisa carregar isso. Ninguém precisa carregar um peso que não é seu. Porque se for nosso, não é um peso. Coração, o que que você sente depois de ouvir a Fabiola e a ancestralidade? Eu sinto um aperto leve no peito, ainda um nozinho, sabe? Ele estava mais Uhum. leve com as palavras, veio esse aperto. E meu ouvido ainda continua um pouco tampado. E ainda tem uma energia corrente na cabeça também, que voltou. Uhum. Mental, o Talvez que uma que você angústia, sente? talvez uma angústia, sabe? Mas não é no Aham. peito é essa angústia, mas ela não é ampla. Ela tá um nozinho assim, pequeno. Como se fosse algo pontual? Como se faltasse pouco para ser resolvido, Uhum. né? Para entendimento, né? Mental, o que que você sente em relação a isso que está aparecendo? Ainda tem um nó na garganta. A sensação é de que ele subiu. Como se ele tiver, antes era uma coisa mais baixa e agora é uma sensação de que tá mais em cima, sabe? Como se tivesse quase que no céu da boca, assim, uma sensação física mesmo de incômodo. Como se essa energia estivesse saindo aos pouquinhos, até chegar até pela boca para poder conseguir sair. É Subiu isso? aqui. Subiu. Antes era uma sensação daqui embaixo e agora é como se estivesse no céu da boca, assim, sabe? Uma coisa mais para cima. E você consegue saber em relação a qual parte que está entalado ainda? Não, eu ainda não sei, tá confuso. Sentir o que que você sente em relação a tudo isso que está se mostrando? Eu não estou sentindo nada assim ruim. Eu estou Uhum. sentindo só uma vontade muito grande de desprender. É como se eu quisesse até arrotar, para ser sincero, uma coisa assim, uma pressão de boca e é uma. Mas assim, não tenho sensação ruim. Só que é uma coisa que parece que está presa realmente, mas é um sentimento de uma sensação de querer limpar. A sensação é essa, de limpeza. E você consegue saber com quem está relacionado? E alguma coisa aqui presa aqui mesmo, Como na se fosse na garganta, garganta. uma coisa que não foi dita, não sei. Só sei uma coisa que precisa ser dita. É uma sensação, é sentir, precisa só liberar. Mas não é nada assim de tão ruim. Talvez nem é ruim o que tem para botar para fora. Não sei, eu estou falando o que eu estou sentindo. Uhum.
Garganta, o que que você sente quando o sentir fala que tem ainda algo para colocar para fora? Corpo, eu sinto muito arrepio. Eu sinto de dizer para a ancestralidade que agora é a hora de colocar tudo para fora, de falar o que precisa ser falado. Agora é a hora. Mas você que precisa falar para a ancestralidade, a Fabiola precisa falar com a ancestralidade, ou a ancestralidade que precisa falar com a Fabiola? Ou ambos? A ancestralidade falar para a Fabíola. Aquela continuidade do pedido de perdão, que não ficou claro. Uhum. Sim? Ancestralidade, o que que você sente quando você escuta que ainda tem algo para ser dito? Eu sinto que falta um pouco ainda mais. Tem alguma coisa ainda aqui. Você consegue saber o que que precisa sair ainda? Eu queria ter feito de um jeito e queria ter feito de um jeito e acabei me errando. Como que eu ia falar? Falar assim, eu achava que fosse bom fazer de um jeito e acabei me perdendo e fiz de outro jeito e carrego essa culpa, achando que era o certo fazer desse jeito, mas não era o certo. Para minha cabeça era o certo. Uhum. É, ancestralidade, você fez o melhor que você pôde com a consciência que você tinha, da forma que você achou melhor. Não quer dizer que tenha sido a melhor escolha, mas era o que você podia fazer. Então você não precisa se culpar por isso. Às vezes a gente faz escolhas que depois a gente fala assim, ah, podia ter escolhido diferente. Podia, mas você tinha outra consciência quando você fez aquela escolha. Então você não precisa ficar carregando uma culpa de uma coisa que você fez da forma que você achou que era melhor, com a consciência que você tinha. Hoje você tem uma consciência diferente. Você faria uma escolha diferente. Mas você pode soltar essa culpa, porque ela existe, ela não precisa existir. Você falando assim, eu sinto mais aliviado. Fabiola, o que que você sente em relação ao que a ancestralidade falou? Exatamente isso. Eu sentia. Lá no fundo, que eu ainda não conseguia identificar, era um nozinho que estava, a culpa. Eu sempre precisava fazer algo mais para compensar. Sempre era pouco que eu estava fazendo. É como se eu quisesse compensar isso, mas eu não conseguia identificar. Eu quero dizer para ele que eu sinto muito, sinto muito. Você fez o melhor que você pôde, da Sim. forma que você pôde. E te dou um lugar no meu coração. Você tem esse lugar. Te agradeço muito, porque você me ensinou muito. Me ensinou a identificar isso que eu não conseguia identificar. Obrigada.
ancestralidade, o que que você sente quando você ouve a Fabíola falando isso? Eu sinto que eu comecei, assim, receber do alto bênçãos, assim. Eu consegui Uhum. bênçãos, assim, uma paz vindo, assim, Você se libertou da corrente da culpa. sim. Audição, o que que você sente em relação a tudo isso? Eu me, Como você está si- se sentindo agora? eu me sinto mais leve, eu quero me ouvir e como se quando eu começasse a me ouvir, todo esse peso, né, da ancestralidade, que era um peso, se transforma em força e eu consigo usar aqui para me expressar para o mundo, como se fosse um dom, uma bênção vindo de cima. Uhum. Coração, como que você se sente agora? Me veio muito a palavra aceitação. Aceitação. O meu ouvido, ele tampa e destampa, Uhum. né? E o coração, ele pulsa. Ele pulsa. Eu acho que são emoções. Não sei te dizer que tipo de emoção, mas ele pulsa, Sim. né? E uma coisa que eu não faço muito é bocejar. Eu bocejei umas 4 vezes agora. Não sei se tem a ver com o trabalho em si, deve ter. Não é meu costume. Eu também bocejando muito. O bocejo é uma parte das energias que estão sendo liberadas, Ah, tá. tá? Então, eu posso entender que esse tampo e destampo da sua audição vai de acordo com a sua aceitação. Eu acho que sim. É, ouvidos de ouvir, mais ou menos isso, Sim. né? Eu te ouço, mas eu não sei se eu estou preparado ainda para assimilar tudo, né? Eu acho que é mais ou Uhum. menos nesse caminho o que eu estou sentindo, né? E um leve incômodo no braço, deixa eu ver, o esquerdo, no, no, um leve incômodo, leve no esquerdo, mais na parte do ombro aqui. Pode ser humeral, né? Não sei. Você sente que é de alguma coisa, de alguma parte? Não, Não. é uma sensação mais aqui, assim, ó, mais na- é um endurecimento. Agora, eu Uhum. me pegando aqui, eu vejo que é um endurecimento, mas não é, geralmente é mais no pescoço, né? Ele está mais abaixo. Ele está mais na parte aqui do começo onde eu tô com a mão mesmo, bem aqui. Sim. É um endurecimento, só no lado esquerdo, que não estava antes. Mas o que veio muito forte foi a palavra aceitação. E esse endurecimento faz parte da aceitação? Eu acho que sim, pode ser. Talvez porque seja algumas coisas difíceis de aceitar? Algumas coisas mal resolvidas, mal assimiladas. E a aceitação, ela demora, né? Ela não vem de imediato. Sim. Tem que ser trabalhada, Não. É um né? processo. Isso. Mas a aceitação é minha, não é da Uhum. ancestralidade. É do meu coração.
Sentir como que você está se sentindo agora. Eu acho que eu tava botando, parece que eu estava botando muita coisa para fora, eu estava bocejando muito. Eu fui sentindo aliviando, aliviando. Não tem sentimento ruim, tem é como se fosse que está preso, é só isso, não é sensação ruim. Como se você estivesse ainda soltando, É coisas liberando soltas, ainda. mas assim, não tem sentimento ruim, Uhum. só como se tivesse assim, aqui preso, aí tá soltando. Esse processo do soltar, ele pode levar um tempo. É a mesma coisa da aceitação. Não é tão rápido quanto a gente gostaria, Uhum. tá? Mental, o que que você sente? Eu tô me sentindo relaxada. E em relação à garganta, parece que é uma coisa que realmente subiu assim pro céu da boca agora, sabe? Aquele incômodo, como se ele ainda tivesse aqui, bem menor, mas tipo no céu da boca, sabe? Mas com o corpo em si bem relaxado. Mas você sente que ainda tem algo para sair ou ele está no processo de ir saindo, de ir soltando? Não, acho que tá num processo, porque assim, no início eu senti uma coisa bem no pescoço, mas bem para baixo. E agora é uma coisa que já tá, tipo, no céu, como se eu não sinto mais o incômodo no pescoço, na garganta, e sim, tipo, no céu da boca, sabe? Uhum. Emocional, como que você está se sentindo? Mais leve. Garganta, como que você está se sentindo? Estou me sentindo mais tranquila, mas tem uma dor aqui pontual, que ela dói aqui em cima no meu ombro direito. E Uhum. essa dor é uma pontada que arde. E ela, quando ela dá a pontada, a minha boca saliva. E o sentimento que eu tenho é que tem algo relacionado à ancestralidade. É como se ela tivesse que libertar dessa dor, dessa pontada. Ela que pode fazer isso, me libertar dessa dor. Ancestralidade, você ouviu o que a garganta falou? Sim, Você pode estar fazendo essa liberação? sim. Eu libero toda a palavra não bendita, a toda, talvez, julgamento que eu fiz em algum momento, mas foi sem intenção. Foi só no que eu acreditava que era certo. Garganta, como que você se sente agora? Sim. É como se tivesse tirado a dor com a mão. Sinto bem, nenhuma dor.
Uhum. Ouvir, audição. Como que você está se sentindo agora? Tô me sentindo leve, tô me sentindo bem. É como se eu conseguisse ouvir a voz do meu coração agora. Ancestralidade, como que você está se sentindo? Bem, parece que tirou um peso do coração. Fabiola, como que você está se sentindo? Nossa, muito bem. Quando a garganta falou ancestralidade, liberou ela, eu senti uma pontada no coração, mas é uma energia que estava estagnada, saindo. Quando o coração falou da aceitação, eu comecei a rotar. Foi liberando energia e eu estou processando tudo isso. Uhum. Estou me sentindo mais leve. O sentir também falou, eu também estou processando. Estou processando no meu interno. Eu agradeço muito a ancestralidade por me trazer tantas informações que eu desconhecia. Muito obrigada. Eu me sinto Estão todos se calma, sentindo bem? Hum. sim, Sim. eu me sinto calma e tranquila. Todo mundo está bem? Sim. Sim. Então a pergunta da Fabiola era: por que essa garganta há tanto tempo dói? Então agora você já sabe por que que ela doía. Tinham várias coisas presas, tanto da sua ancestralidade quanto sua, que não estava se conectando. E uma coisa que me chamou a atenção hoje de manhã, quando eu olhei essa pergunta, foi o essa, porque você não colocou na primeira pessoa. Você não colocou como se fosse a garganta sua. Você colocou como se fosse uma parte separada. Você não falou a minha garganta. Então, uma das coisas que você pode trabalhar também a aceitação é de todas as suas partes, porque ela é sua. Quando a gente aceita os nossos pedaços, quer dizer que a gente ama eles e eles ficam bem por conta disso. Quando a gente rejeita alguma parte nossa, ele começa a se autodestruir, porque é como se a gente não quisesse aquilo ali. Então, isso já pode ficar também para todo mundo. Que nós temos que nos aceitar todos os nossos pedacinhos, mesmo aqueles que a gente não gosta muito, ou queria que fosse diferente, né? Pode ser também, às vezes não é que a gente não gosta, a gente queria que fosse um pouco diferente, que fosse mais bonitinho, melhor, funcionasse melhor, mas é aquilo. Quando a gente se aceita, quando a gente se ama, as coisas vão resolvendo aos poucos. As coisas vão se alinhando. E para todas as pessoas que participaram, o que vocês representaram é a parte de vocês que foi trabalhada, tá? Então a Wanda, que foi a Fabiola, é a parte toda que foi trabalhada. Gratidão. Eu senti O Luiz, que exatamente isso. foi o mental. O mental não, o emocional é a parte que foi trabalhada. Então, se cada um olhar para a parte que
você representou é a parte que foi trabalhada dentro de você. E alguém quer falar alguma coisa? Ai, eu quero, ainda bem que meu coração estava leve. Viu? Liberou mais saindo do coração, ó. É um alívio, porque eu acho que em outras épocas já foi mais pesado. Então, é muito trabalho para ele se aliviando. É. Eu acho que deve ter tido alguma liberação realmente, porque assim, muita vontade de botar para fora, e- mas não tem sensação, não tem sentimento ruim, não tem sensação ruim. Em momento algum eu tive uma coisa muito ruim. O sentir não sentiu coisa ruim. Às vezes era só a energia que estava parada. Eu acho que é Não isso. necessariamente precisa ser ruim ou bom. É, mas às vezes a gente tem uma sensação muito ruim, muito pesada, né? Sim. E eu não tive essa sensação. Eu tive uma sensação de coisa estagnada que estava meio que saindo. Eu quero falar que quando eu tô sentindo meu coração quente e eu sinto que é como se tivesse transformado numa força e eu consigo expressar a partir do meu coração quando eu me ouço. Mais alguém vai falar? Só agradecer o trabalho de todos vocês. Eu quero Pode dizer falar. que exatamente a parte que eu representei e que eu preciso ser trabalhada. E quero agradecer à ancestralidade por tudo que trouxe para nós e a todos vocês por ter me convidado para eu estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Gratidão. Gratidão. Gente, Gratidão. obrigada. Bom dia para uns, boa noite para os outros. Noite! Bom dia e boa noite. Bom Muita dia. Fabiola gratidão. Imaculada, Então, posso colocar uma como que música? você se sente agora? Sim. Vamos deixar agora a Fabiola Circulada Ah, falar tá. um pouquinho, que ela só Ah, ouviu. é? Ah, Fabiola. É, Larissa Eu sou você, fechada. Fabiola. Conexão. Eu estava olhando para você, Wanda, e vendo Fabiola na Wanda. É, eu me senti Olha, conectada. gratidão a todos vocês. Wanda, eu nunca comentei com vocês o que é que eu sinto, né? Mas a Wanda canalizou perfeitamente. Luiz deve ter percebido isso, porque ele sabe, né? É horrível isso. Agora, o ouvido estava doendo muito, muita dor de ouvido, muita dor de garganta. Como se alguém tivesse pressão aqui. E a cabeça fosse todo dia. É sempre isso que eu sinto. Diariamente, rotineiramente, dia após dia, semana após semana, mês após mês. É isso que eu sinto. Uma pressão horrorosa. E bastante, né? O ouvido estava doendo muito, a garganta, esse bolo horroroso. Então, aliviou bastante. A Wanda, ela canalizou muito bem. Esse trabalho é muito real. É muito real. Porque eu nunca comecei o que eu sinto e a Wanda descrevia perfeitamente. Parava aqui um maxilar para não me emocionar, para não chorar, para não dizer. E é uma raiva que dá, sabe? Isso aqui, eu falei com o Luiz, caramba, eu tô com uma inflamação crônica, porque é dolorido. Eu mexo assim, eu sinto tudo dolorido, sabe? É horrível. E eu não tive perfeitamente. Então, esse trabalho é muito real. Eu gratidão pela vida de vocês. A doação traz cura. Gratidão. Gratidão. Vou pedir agora só uma salva de palma de todo mundo para a gente poder fechar o ciclo. Isso. Será que é a luz? Posso Muito colocar a obrigada a todo música? mundo. pode. É a música. Pode. Eu vou Pode. compartilhar, hein?
Isso aqui. Ai, não dá para bater palma. Muito bom, lindo. Alex. Gratidão mesmo. Gratidão pela Gratidão, gente. Gratidão a todos. Axé, ô. Obrigada. Axé para todos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Todo muita um abraço gratidão. para todos. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Muito bom. Bom Gratidão. dia e boa noite para todos. Bom dia. Bom dia, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.